Se a mensagem for pregada e sustentada, acredite em mim, sinais e maravilhas vão suceder. Glória de Deus vai descer, vai se manifestar. Salvação em massa vai acontecer. Aleluia. Eu amo os irmãos. Hoje eu gostaria de responder uma pergunta. Então, hoje a nossa reunião vai ser a resposta de uma pergunta. Eu já respondi ela outras vezes, mas eu senti do Espírito que hoje eu precisava de dedicar toda a reunião para ela. Por quê? É difícil ficar aí 2, 3 semanas sem alguém me mandar a pergunta. Hoje mesmo já me mandaram aqui a pergunta. É muito difícil alguém não perguntar. Eu vou te mostrar por quê. As pessoas ficam confusas. Com o que, pastor? Com Tiago, capítulo 2. Vamos ler Tiago, capítulo 2? Verso 14 em diante. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? A salvação é pela fé ou pelas obras? Pela fé ou pelas obras? Não se tem insegurança, é pela fé. Tiago não está dizendo o contrário. Vamos ler tudo, depois a gente volta falando versículo por versículo. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado? Essa é uma pergunta importante. Então é uma pergunta que me é feita constantemente. Ok? Eu gostaria de responder. Mas antes de eu responder analisando o texto, vamos ler lá em Gênesis capítulo 15. É o dia em que Abraão foi justificado. O que aconteceu lá em Gênesis capítulo 15? Depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Deus está prometendo Isaac aqui, irmãos? Sim. Então conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E ele lhe disse, será sim a tua posteridade. Verso 6. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para... Ele fez o que, meus irmãos? Creu. Antes de ontem, ministrando lá na conferência, expliquei para os irmãos a diferença entre promessa e obras. Promessa, a única coisa que se requer para alguém receber uma promessa é fé, mais nada. Porque se tiver alguma coisa que você tem que fazer, já não é mais fé, é obras. Entendeu o que eu estou dizendo? Se Deus tivesse dito a Abraão, Abraão, eu quero que você faz isso, faz aquilo outro. Depois eu vou te dar um filho. Eu pergunto para você, Abraão iria receber confiado na fé ou confiado na obediência dele? Depois que ele obedecesse, ele ia dizer o que para Deus? Fiz a minha parte. E como está escrito, faz a tua parte que a minha te darei. Está escrito isso? Mas tem irmão que acha que está na Bíblia. Então, Abraão ia dizer, como eu fiz a minha parte, agora o Senhor faz a tua. Aí já não é mais relacionamento de fé, é relacionamento de troca.
obras, barganha. Eu fiz a minha, o senhor faz a sua. Muitas igrejas acreditam que isso é fé. Eu dei o dinheiro, eu quero a bênção. Eu entreguei o dízimo, eu quero a multiplicação. Então, porque eles acreditam que isso é fé. Não, isso não é fé. Isso é troca. Ok? Isso é obra. Deus não colocou nenhuma condição para Abraão. Ele falou, eu vou te dar um filho. E a sua descendência vai ser como as estrelas do céu. Ele não mandou Abraão fazer nada. Abraão teve apenas de crer. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então eu tenho um filho. Vamos supor que eu chegue para o meu filho e diga para ele, eu vou te dar um chocolate amanhã. Isso é o que, meus irmãos? O que é isso? Promessa. Eu exigi alguma condição dele? Eu falei que ele tinha que fazer alguma coisa? Então vamos supor que durante o dia ele se comporte mal. E aí ele fala, agora meu pai não vai me dar mais chocolate. Faz sentido o sofrimento dele? Não, porque eu não disse que ia dar se ele fosse bonzinho. Eu disse apenas que ia dar. Então a minha promessa depende só da minha bondade e da minha fidelidade. Não tem nada a ver com meu filho. Entendeu o que eu estou dizendo? Mas supondo que eu chegue para ele e digo, filho, se você fizer a tarefa da escola hoje, amanhã eu te dou um chocolate. Essa promessa é baseada unicamente na minha bondade ou depende da obra dele? Muito bem. A nossa salvação, ela foi dada com base em quê? A nossa salvação é uma promessa ou é uma troca com Deus, uma obra? Promessa. Entendeu? Todo aquele que crê será salvo. Essa é uma promessa. Ok? O que se requer de uma promessa? Apenas que creia. Por isso, lá em Romanos, vamos ler alguns versículos em Romanos. Romanos capítulo 3. Olha o verso 20, o que Paulo diz? Romanos 3, 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Diga, ninguém. Ninguém é justificado por obras da lei. O que são obras da lei, meu irmão? O que a lei diz? Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra pai e mãe, ama a Deus. Então o que são as obras da lei? Obediência aos mandamentos. Aqui Paulo está dizendo, ninguém vai ser salvo, ninguém vai ser justificado, declarado justo, com base na própria obediência. Amém? É isso que nós ensinamos. Essa é a base do Evangelho da Graça. No verso 28, vai para o 28. Olha, Paulo concluindo, ele diz, concluímos, pois, depois de ele fazer uma longa explicação, eu vou ler só a conclusão. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras. O homem é salvo pela fé, independente das obras. Não depende do que você faz, depende do que Cristo fez. Você tem apenas de crer. Deus diz que você é justo. Você não vê, você não sente. Mas quando você crê, você então é justificado diante dele. Porque você honra o que ele diz, mesmo que você não veja. Abraão não via o filho, ele só via as estrelas no céu. Não tinha um filho diante dele, mas Deus falou, é assim que você é, pai de multidões. E Abraão creu. Mas ele não via as multidões, ele só via estrelas. Também o céu é para você. Mas quando você olha, você vê só as estrelas. Mas acredite, para além das estrelas, tem uma herança reservada para você. Quando você crê na promessa, então você é declarado justo. Quantos creem no que eu estou dizendo? Pastor, se é assim, então por que Tiago está falando essas coisas diferentes? Então vamos lá para Tiago novamente, vamos entender o que Tiago está dizendo. Primeiro, sempre que você for ler qualquer texto da palavra, procure entender o contexto. Qual que é o contexto de Tiago? Qual que é o assunto de Tiago? O assunto de Tiago não é justificação. Ele fala de justificação, de passagem, mas não é o assunto dele. Qual é o assunto dele? O assunto de Tiago é
ajuda aos outros. Aprender a ofertar. Aprender a dar. Exercitar misericórdia. Esse é o assunto de Tiago. Portanto, compreendendo qual é o tema, você já sabe então que você tem que entender as afirmações a partir do contexto. Se você ler o último versículo do capítulo 1, ele diz que a religião, aliás, é um dos únicos lugares no Novo Testamento que usa a palavra religião, porque o cristianismo não é uma religião de fato. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é essa: visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, Tiago atribuía uma tremenda importância ao ato de você enfiar a mão no bolso. O que ele dizia, em outras palavras, é que um grande sinal de que você realmente é crente, e crente é aquele que crê, é se você contribui. Se você está sempre indisposto a contribuir, não, eu contribuo com órfãos e viúvas, pois deveria contribuir para os nossos obreiros também não terem órfãos e nem viúvas na casa dele. Quando você contribui com a igreja, você está contribuindo com isso também. Mas muito mais do que isso, está dizendo: eu amo a casa de Deus, quero que ela cresça e quero que ela se expanda. Mas quando você se recusa a contribuir, se recusa a dar, Tiago diz, isso é algo sério. Isso tem que ser avaliado. Como é que ele diz isso? Vamos avançar. Vai lá para o verso 14. Primeira coisa que Tiago diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé? Primeira coisa, Tiago não está falando que essa pessoa tem fé. Ele está dizendo que ela diz que tem fé. Qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé, presta atenção, ele não está dizendo que a salvação não é pela fé. Ele está dizendo que tem um certo tipo de fé que não salva. Ok? Tem um certo tipo de fé que não funciona. Então, Tiago aqui está, portanto, falando de alguém que apenas diz. Ele gosta de falar que ele tem fé em Cristo. Ele gosta de falar que também crê em Jesus. Ele gosta de falar que não é só os crentes que creem, ele também crê em Jesus. Mas Tiago diz: essa fé, semelhante fé que você tem, será que ela pode te salvar? Tiago diz: é preciso ver as obras dessa fé. Verso 15: se um irmão ou a irmã estiverem carecidos de roupa, necessitados do alimento cotidiano, arroz e feijão, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Mais uma vez, Tiago está dizendo de um irmão que gosta de falar, muito blá blá blá. Isso mostra que a fé dele é da boca para fora. Olha qual é a postura dele. Ele diz que tem fé. Precisamos fazer um esclarecimento aqui, né, pastor Francisco Vasco, que tem se tornado um especialista no assunto. Nós dizemos, à luz do que Paulo ensina, que a maneira como a fé se expressa é falando. Lembra disso? Eu criei por isso. Jesus disse: qualquer que disser a este monte. Então, a maneira da fé ser ministrada é falando. Mas aqui esse cidadão, ele chega para o irmão que está com fome, sem roupa, e diz: vai, eu declaro, sua barriga está cheia, seu prato está cheio, eu declaro, seu guarda-roupa está lotado. É isso que está dizendo aqui. Aí Tiago fala: que fé que é essa? Então não é a fé do tipo de Deus. Vou te ensinar algo que talvez eu nunca falei aqui, porque nunca teve ocasião, vou falar agora. Não está escrito aí, portanto anote. Presta atenção. Qual que é a fé do tipo de Deus? Quando Deus criou todas as coisas, como é que Deus criou, meus irmãos? Falando. Então Deus apenas falou: haja estrelas no firmamento, haja luzeiros, haja isso, haja aquilo, e as coisas aconteceram. Mas quando se refere ao homem, a Bíblia fala que Deus disse: haja o homem? Não, Deus pegou o barro, Deus moldou o barro, Deus soprou no barro para fazer o homem, depois plantou o jardim para o homem. Com relação ao homem não tem esse falar, mas tem um fazer. Olha que coisa interessante. O que isso nos fala, queridos? Que você pode falar para o monte, você pode falar para a figueira, você pode falar para a tempestade, você pode falar para os demônios,
E vai acontecer. Mas se for com relação a pessoas, você não fala, você faz. Entendeu o que eu estou dizendo? Você não fala, você faz. Qual foi a maneira de Deus salvar o homem? Deus salvou o homem do jeito que Ele criou todas as coisas? Deus sentou na nuvem dizendo que todos sejam salvos, que ninguém vá para o inferno, que todos venham para a luz do Evangelho. Foi isso que Deus fez? Não, Deus desceu da glória, se vestiu um corpo de homem, se fez homem, semelhante ao pecado, morreu na cruz, fez a expiação, desceu ao inferno, ressuscitou. E agora o homem pode ser salvo. Então, quando se trata de salvação, Deus não tem blá blá blá, Deus faz acontecer. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, o que esse irmãozinho aqui de Tiago está fazendo, pastor Francisco Vaz, é usar errado o ensino. Então ele ouviu o pastor Luiz dizendo aqui, fala para a circunstância. E ele falou para o irmão, eu tenho fé no seu lugar. Vai lá, quando chegar na sua casa tem comida no seu prato. Vai lá, quando você chegar lá vai ter uma roupinha quentinha te esperando. Aí Tiago fala, você é um estúpido. Essa sua fé não faz sentido, não é a fé do tipo de Deus. Estão acompanhando o que eu estou dizendo? Tiago é muito duro, me perdoe se eu for duro às vezes quando eu estiver expondo, mas é porque Tiago não sou eu. Tiago é muito duro com esses que têm fé da boca para fora. Não tem fé genuína, é só conversa. Então para eles, Tiago diz, a fé sem obras é morta. Depois ele continua dizendo, verso 17, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Tiago não está dizendo que a salvação ou a justificação não é pela fé, ok? O homem é justificado pela fé. Tiago não está negando isso. O que ele está dizendo é o seguinte, é que depois de ouvir um sujeito falando que tem esse tipo de fé, ele conclui o quê? Essa fé não tem poder para salvar você. Essa fé é uma fé morta. Por isso que às vezes, alguns irmãos às vezes me confrontam, dizem, pastor, você falou que às vezes é possível que tem gente que frequenta o culto e ainda não nasceu de novo. Sim, é possível, porque a fé dele é morta ainda. Ele precisa de mudar. Não há obras que demonstrem a fé que ele tem. E assim é o que diz o verso seguinte, verso 18, olha o que diz. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Tiago diz, mostra-me essa tua fé sem as obras. E eu, só com as minhas obras, vou mostrar para você a minha fé. Muito bem. Qual que é a palavra central desse versículo? Mostrar. Mostrar. Preste atenção. Para alguém ser salvo, eu estou falando salvo como sinônimo de justificado aqui, ok? Para alguém ser salvo, ele tem que mostrar alguma coisa para alguém? Não. Deus vê o seu coração. Deus sabe se você é sincero ou não, honesto ou não com Ele. Ok? Então, você não tem que mostrar para ninguém coisa alguma. Para Deus não precisa, mas para os homens precisa. Porque Deus é capaz de ver a sua fé, mas ninguém mais é capaz. Como é que eu posso saber se você crê ou não? Só através das suas obras. As suas obras é que vão mostrar para mim se você é salvo ou não. Que mostra para os homens são as obras. Então o que Tiago está dizendo aqui não é ser justo aos olhos de Deus, é ser justificado aos olhos dos homens, para que os homens de fato vejam que você não está só com esse blá blá blá. Ah, eu sou justificado pela fé, mas a sua vida não mudou. Não, o pastor Luiz ensinou, eu sou justo pela fé, mas continua dormindo com prostituta. As suas obras não falam da sua fé. Não, meu pecado já foi resolvido na cruz, eu fui perdoado. Mas peraí, você foi perdoado para continuar pecando? Ou foi perdoado para ser liberto do pecado? Não, isso não vem ao caso, o que importa é a minha fé. Tiago diz para você que essa sua fé é só nominal. Você está usando uma terminologia bonita, terminologia que nós usamos aqui, ok? Mas não tem obras.
que mostrem que você crê. Entende? A justificação, filho, não é um faz de conta. Tem gente que acha que é faz de conta. Deus está vendo que eu não sou justo, mas Ele faz de conta que eu sou. Deus está vendo que eu ainda estou muito longe, mas faz de conta que eu já sou. Não é faz de conta. Presta atenção, a justificação vem junto com o novo nascimento, regeneração. Você morreu e nasceu de novo. E essa nova pessoa, essa nova criatura que você é livre da escravidão do pecado. Não quer dizer que não erre, mas não vive mais na prática do pecado. Quantos creem no que eu estou dizendo? Esse é o ensino de Tiago. Então é um ensino importante. Quantos concordam que é importante? Talvez alguém está pensando, já temos que pregar mais Tiago nessa igreja. Né? Sempre tem os irmãos de Tiago, né? Ok, vamos continuar. Verso 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Uau! Tiago foi duro aqui agora. Porque qual é o exemplo que ele dá? Você viu um irmãozinho com necessidade, mandou ele embora, sem ter nenhuma atitude prática de enfiar a mão no bolso para ofertar. Você sabe, é importante eu dizer para você uma coisa. Pastor, essas boas obras, essas obras que você está falando são as boas obras? Tiago aqui não está falando de boas obras, viu? Tiago está falando de obras que expressam fé. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Obras que expressam fé. Quando você vai ofertar, você precisa ter fé. Principalmente se você não tem dinheiro suficiente para ofertar. Entende? Porque qual a primeira coisa que você pensa? Se eu ofertar, pode faltar para mim. Não é? Aí você conclui o quê? Não, Deus não quer isso de mim. Espera aí, quem te disse? Talvez o que Ele queira seja exatamente isso. Que você diga, eu creio que eu sou suprido. Eu posso falar isso de mim. O Senhor já me tem suprido com toda sorte de bênção. Então eu vou ofertar, porque eu creio que o Senhor é comigo. É diferente. É uma atitude de fé. Mas tem muitos irmãos que dizem que não ofertam justamente porque não podem. Ou seja, acha que é errado exercitar a fé. Olha para cá. Apenas o ato de ofertar, significa que a pessoa realmente tem fé? Sim ou não? Não. Qualquer um pode ofertar, ainda mais se está dando o que está sobrando. Mas quando você está naquele dia, com dificuldade, e pessoas perto de você sabem que você é como aquela viúva pobre, e você assim mesmo vem na frente, as pessoas olham para você e te admiram, e falam, puxa vida, que compromisso que essa irmã tem, que postura que ela tem, olha como ela ama a casa de Deus, olha a fé que ela tem no suprimento do céu. Essa obra foi uma obra de fé, envolveu fé. Mas muitos de nós achamos que se tiver que dar uma oferta que envolve fé, essa oferta já é uma exploração, a igreja está explorando. Mas eu vou contar para você um segredo a respeito de ofertas. Você acha que Deus mede as coisas com fita métrica. Então você acha que Deus mede a oferta através do número que está escrito na cédula. Olha como a minha oferta é grande. Eu estou dando aqui 10 notas de 100. É 1000. Você acha que Deus está medindo desse jeito? Você acha que Deus está usando aritmética? Isso é coisa de gente daqui de baixo. Lá no céu, a medida é outra. No céu a medida é fé. O Senhor olha e fala, qual o tamanho dessa oferta? Esses R$1.000 diante dos 100 mil que você tem, qual que é o tamanho da fé? Esses R$1.000 que podem vir a faltar para você, e mesmo assim você não quer que falte na casa de Deus, Deus mede e diz, semeadura muito grande. Se a semeadura é grande, a colheita vai ser muito maior. Está entendendo como é que Deus mede? Deus mede pelo tanto de fé que foi preciso para fazer. Por isso, naquele dia, que você está precisando de muita fé, fique alegre, irmão. Esse é o dia da bênção na minha vida, hoje estou precisando de fé.
Tem dia que eu oferto só porque eu amo a casa de Deus, generosidade, amém, glória a Deus. Mas hoje não, hoje eu vou dar uma oferta que é o meu almoço. Eu não tenho almoço, eu vou dar o meu almoço. Eu já ouvi muitos irmãos testemunhando que deram o ticket de refeição. Deram, naquele dia precisou de fé, entendeu? Nesse dia, essa obra que você fez, diz Tiago, é uma obra que mostra a sua fé. Mas Tiago diz, tem gente que diz, não, eu creio, Tiago, eu creio, apóstolo. Você não pode dizer que eu não creio. Aí Tiago fala o que para ele? Ah, você crê em Deus? Eu quero te falar que os demônios também creem. E no entanto, não são salvos. Então Tiago está dizendo que tem uma fé do tipo de Deus, que é a fé que desce da glória, se faz homem e resolve o problema. Essa é a fé do tipo de Deus. E tem uma fé do tipo dos demônios. Como é que é a fé do tipo dos demônios, irmãos? É a fé que crê, mas o que acontece com ele? Treme. Você conhece crente que crê, mas vive tremendo de medo de Deus? Hã? Ele crê, mas o pastor ameaça ele todo domingo. Ele crê, mas tem medo do que vai acontecer. Ele dá para tentar desviar a ira de Deus, porque ele tem a fé dos demônios. Ele crê e vive assustado. A fé do tipo de Deus, você crê e descansa. Você crê e tem paz na presença dele. Quantos têm paz com Deus aqui? Antes de ontem eu tive um sonho à noite. Eu sonhei com a volta de Jesus. Não vou ousar dizer que foi um sonho de revelação, não. Mas foi maravilhoso. E eu olhei para a direção onde o sol nasce. Ouvi o barulho de uma buzina muito forte. E alguém gritou, é a trombeta do anjo. E naquele momento os céus se iluminaram com muita luz e muita cor. E naquela hora, pessoas perto de mim, olha para cá, começaram a tremer de medo. E eu, no sonho, eu olhei e falei, como que eu posso ter medo? Eu estou aguardando por ele, estou esperando por ele. Sabe por que aquelas pessoas tremeram? Porque a fé dela é dos demônios. O que você acha que os demônios vão fazer quando virem Jesus vindo nas nuvens? Vão tremer. Entendeu o que eu estou dizendo? Então é algo muito ruim quando a fé que você diz ter só faz você ter mais medo de Deus, correr de Deus, se assustar com a mão pesada de Deus, se assustar com o juízo provável de Deus, e não tem paz. Mas glória a Deus, se você tem vindo aqui, você tem ouvido a palavra do Evangelho, e cada dia o seu coração sente mais descanso. Você não está mais nesse nível aqui. Você não está mais aqui nesse nível. Você sabe, se fosse para eu pregar aqui domingo, eu jamais escolheria falar de um versículo desse. Mas eu louvo a Deus porque eu não sou autor da Bíblia. Então eu prego que a palavra de Deus diz. E apenas coloco diante de você as considerações. O que eu estou falando bate com o que está no seu espírito, porque o espírito que está em mim vai testificar com o mesmo espírito que está em você. Pode ouvir, é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Oh Deus, vamos avançar, verso 20. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Presta atenção, eu não tenho tempo de ler com você, mas você pode pegar aí a sua Bíblia. Você vai ver nos começos dos blocos de texto, dos capítulos, Tiago sempre chamando de irmãos. Irmãos. Paulo sempre chama de amados. João sempre chama de filhinhos. Mas agora Tiago chama ele de quê, meus irmãos? Homem insensato. Não chamou de irmão aqui. Por que não chamou de irmão? Porque ele não está falando de crente. Ele está falando da fé do ímpio. A fé do ímpio é a fé dos demônios. Ele morre de medo do dia do juízo. Ele morre de medo do dia da prestação de conta. Do mesmo jeito que os demônios têm.
Então Tiago fala, já cansei de falar, estou tentando te explicar, eu falo, você vira o rosto, eu torno a falar, você conversa com o vizinho, você está tentando ignorar, então agora eu vou falar claro para você, ó homem insensato. Vê que palavra dura essa. Tiago não trata os irmãos com dureza, é só aqueles que têm uma fé da boca para fora, fé nominal. E ele volta a enfatizar o quê? A fé sem obras é inoperante. Aí, Tiago vai lançar 2 exemplos. Primeiro exemplo, eu fiz questão de ler lá em Gênesis, é o exemplo de Abraão. Olha o que ele diz. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado. Quando é que Abraão foi justificado, meus irmãos, que eu li com você aqui? Não, vamos lembrar. Lá em Gênesis 15, amém? Lá em Gênesis 15, Abraão já tinha um filho chamado Isaac? Não. Mas Deus falou, vou te dar um filho. E Abraão creu. No entanto, Tiago aqui vai mostrar outro evento, que aconteceu no capítulo 22 de Gênesis. No capítulo 22, Deus aparece a Abraão e fala, Abraão, pega o teu filho. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Presta atenção. Isso aqui foi mais ou menos 20 anos depois de Gênesis 15. 20 anos. Lá em Gênesis 15, Abraão foi justificado. Foi ou não foi? Mas alguém podia ver a fé de Abraão? Não, só Deus. É suficiente quando se trata de Deus. Mas Tiago está dizendo que não ficou só nisso. Lá no capítulo 22, a justificação, a fé do capítulo 15, ela é colocada à prova. O que foi colocado à prova foi a fé. Está me entendendo? A fé. E Deus então pede para Abraão oferecer o seu filho em holocausto. Tem gente que acha que Tiago ensina a salvação pelas boas obras. Presta atenção. Sacrificar o filho é uma boa obra? Sim ou não? Sacrificar o filho é contra a lei. A lei de Moisés proibia isso. Como é que Deus agora pode pedir um negócio desse de Abraão? Então, o que aconteceu na mente de Abraão? Abraão pensou, isso não faz sentido. Deus me falou que ia dar o filho, ele me deu. Agora ele está pedindo o filho. Mas ele é fiel. Ele diz que eu vou ser pai de multidões. E diz que vai ser através de Isaac. Não vai ser através do Eliezer. Vai ser do Isaac. Então diz a Bíblia, lá em Romanos 4, que Abraão concluiu o quê? Então é porque Deus vai ressuscitá-lo dos mortos. Por isso, lá em Romanos, eu acho lindo esse texto. Olha o que diz. Romanos 4, verso 17. Diz assim. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu. Quem que ele creu? 2 coisas. O Deus que vivifica os mortos e o Deus que chama à existência as coisas que não existem. Lá em Gênesis 15, Abraão conheceu o Deus que chama à existência as coisas que não existem. Mas em Gênesis 22, lá no Monte Moriá, ele conheceu o Deus que vivifica os mortos. Porque ele creu na ressurreição. Então, presta atenção. Em Gênesis 15, temos a promessa de Deus. Para você ser justificado, basta crer na promessa. Mas invariavelmente, a fé vai ter que vir acompanhada de obras. Mas então, oferecer Isaac no monte é uma boa obra ou é um ato de fé? É um ato de fé, não é uma boa obra. Tiago chama de obra, mas a obra que Tiago chama, poderíamos dizer, traduzir como sendo ato de fé. Quando Abraão ergueu o cutelo, ele demonstrou um ato de fé. Presta atenção. Será que você como crente também tem que ter atos de fé em relação à sua justificação?
Quantos creem que são justos aqui? Você é justo pela fé, você não vê. Você recebeu o dom da justiça. Quantos dizem amém? Aí, eu chego para você e falo: irmão, eu quero que você vá pregar em tal lugar. Veja, pregar para muitos pode ser só pregar. Mas para você, na hora, o seu sangue esfria e você fala: será? Será que eu estou em condições? Será que tem algo fora da minha vida? Aí você lembra: não, eu creio, eu sou justo pela fé. Aí você vai pregar. Quando você vai pregar, aquilo não é uma pregação mais, virou um ato de fé. Por quê que é importante você ser ministro? Porque é a ocasião de você demonstrar fé, andar em harmonia com a justiça que você crê que tem. Amém, meus irmãos? Então, Abraão também foi testado. Nós também seremos de uma forma ou de outra. Então, Tiago, na verdade, não disse que não somos justificados por fé. Ele não disse isso, em nenhum momento. O que Tiago diz é que você tem que provar a sua fé, tem que demonstrar a sua fé. E somente quando o homem tem obras, é que ele pode de fato demonstrar que tem fé. Entendeu? Um crente que tem a postura de falar: sou justo pela fé, e no entanto ele vive uma vida moralmente desleixada. Você não duvida do que você está dizendo? Você duvida. Você fala: não parece. Ele fala uma coisa, mas as obras dele falam outra. Verso 21, 22. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Falando de Abraão. Foi pelas obras que a fé fez o quê, meus irmãos? Presta atenção, as obras não substituem a fé. As obras não são adicionadas à fé. As obras apenas demonstram que tinha fé ali. Elas são a evidência. Mas evidência diante de quem? Dos homens, não diante de Deus. Diante de Deus foi lá em Gênesis 15. Mas em Gênesis 22 ficou patente aos olhos da nuvem de testemunha que nos cerca. Ficou patente. De fato, ele crê, porque ele mostrou a sua fé com a sua obra. Então, lá em Gênesis 15, nós vemos que, porque Abraão tinha fé, ele foi justificado diante de Deus. E lá em Gênesis 22, quando ele ofereceu Isaque, pela sua obra, ele foi justificado diante dos homens. Então não basta dizer que a sua justiça é invisível. É preciso que as obras comecem a aparecer para mostrar a sua fé. Quando dizem amém? Pastor, mas a fé sozinha salva? Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Sim! Por quê? Porque a fé sozinha, ela é para Deus. Deus viu, é suficiente para ser salvo. Mas às vezes nós não sabemos. Vou te dar um exemplo. Vamos supor, esse exemplo eu escrevi no boletim para você, porque eu acho um exemplo mais claro. Tem um irmão que ele se converteu agora. Ele é escultor, trabalha com argila. E ele trabalhava recebendo encomendas de ídolos da Umbanda, santinhos católicos, ídolos. Ele é profissional, trabalhava com isso. Mas agora converteu-se. E aí alguém diz para ele: irmão, essa profissão sua é incompatível. Mas ele fala o quê? Vou viver com o quê? Vou viver de quê? Se eu não fizer isso, eu não sei o que eu vou fazer. E ele então continua fazendo. Ok. Eu posso dizer que esse irmão é salvo, sim ou não? Não, não posso. Eu não sei, simplesmente. Se ele é salvo ou não, eu não sei. Por que que eu não sei? Porque ele não demonstrou a fé dele. Entendeu o que eu estou dizendo? Pode ser que ele tenha crido realmente, pode ser, eu não sei. Mas para a gente saber, ele tem que dar um sinal. Que sinal é esse? Uma obra. Vamos supor que ele chegue e diga: irmãos,
eu me tornei crente, eu não tenho paz mais de fazer isso, eu vou largar. E alguém diga, irmão, que você vai trabalhar de quê? Fala, não importa, o Senhor é quem dá os talentos, vai dar outro para mim. Ele demonstrou fé, sim ou não? Presta atenção, o que ele fez foi uma boa obra? Sim ou não? Não é boa obra, ele não fez nada para ninguém. É importante dizer para você isso, porque tem gente que às vezes lê Tiago e pensa que a obra que está falando aqui é boa obra. Não é boa obra, é ato de fé. Esse irmão, quando ele resolve deixar de fabricar aqueles ídolos, ele está demonstrando fé. Ele está dizendo, eu criei, eu não vou viver incoerente com a minha fé, eu não vou fazer isso mais. Então, a partir daquele momento, eu posso dizer que ele é salvo, sim ou não? Sim, porque agora eu vi um sinal da fé dele. Antes, ele já era salvo, sim ou não? Provavelmente, porque depois ele demonstrou, mas eu não sabia. Por quê? Porque não havia nenhum sinal. A fé é invisível, ninguém vê fé de ninguém. O que você ouve é só as palavras, mas palavras podem ser vazias, pode ser só blá 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 da boca para fora. A gente só sabe que vem do coração quando tem uma obra. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, por exemplo, tem muitas possibilidades de você demonstrar fé. Então você é filho, seu pai, há muito tempo, ele faz uma festa religiosa na sua casa, e nessa festa, ele chama um sacerdote que consagra tudo para aquele ídolo. Mas agora você converteu, e você resolve contrariar o seu pai. Contrariar os pais é errado, sim ou não? Sim ou não, irmãos? É. No entanto, quando você resolve contrariar o seu pai por causa da sua fé, Deus vê isso como sendo o quê? Uma demonstração de fé, uma obra de fé, um ato de fé. Aí Deus te abençoa. Ah, pastor, então quer dizer então que eu posso contrariar o meu pai? Não, não pode. Nós não vivemos pela árvore do conhecimento mais. A gente vive pela árvore da vida. Quantos dizem amém? Você é casada, você se converteu, e o seu marido quer te levar para lugares impróprios, inconvenientes, e você fala, não vou. Eu não vou. Presta atenção, contrariar o marido é errado, sim ou não? Sim. Mas nesse caso é um ato de fé. Você não está fazendo por causa do seu marido, você está fazendo por causa da sua fé. Nem está fazendo por causa de você, por causa da sua fé. Amém, meus irmãos? Então tem muitos atos de fé que podem ser vistos até como uma coisa estranha, como sacrificar filho. Sacrificar filho é uma coisa horrível, não faça isso jamais. Ah, mas Abraão, Deus mandou ele fazer, presta atenção. Isso aqui está escrito só para te ensinar que você não é salvo por boas obras, mas a sua salvação deve ser expressa com atos de fé. Atos de fé. Eu não sei qual ato de fé, pastor, eu não sei. Você vai descobrir. Você vai ver na hora certa. Deus vai te mostrar na hora certa. Vamos avançar. Aí Tiago conclui, vou concluir. Ele diz no verso 25. De igual modo, olha o que ele diz. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe? Olha que interessante. Presta atenção. Ela era o que, meus irmãos? O que significa meretriz? Prostituta. Que obra a prostituta faz de bom para ser justificada? Ela deu esmola para os pobres. Transou com os caras de graça. Não, hoje é free, gente, promoção. Então, meretriz não faz boas obras que vai ser salvo por elas. Então, se as pessoas boazinhas não são salvas por obras, meretriz muito menos, prostituta muito menos, é óbvio. No entanto, Tiago diz que Raabe, a meretriz, foi justificada por obras. Pastor, isso não está muito contraditório? Então, vamos entender. Do mesmo jeito que Abraão tinha fé em Gênesis 15 e demonstrou a fé em Gênesis 22, Raabe também tinha fé e ela precisou de demonstrar a sua fé. E Tiago está dizendo, eu só sei que ela foi salva, justificada, porque ela demonstrou com fé. O que ela fez?
Então vou te contar a história. Quando o povo de Israel vinha no deserto, né? Depois de 40 anos, eles agora iam entrar em Canaã. Qual que era a primeira cidade que eles iam conquistar? Quem se lembra? Quem se lembra? Jericó. Aí Josué mandou espias a Jericó. E os espias foram. Só que descobriram que tinha espião na cidade. Começou uma busca atrás deles. E os espiões se esconderam aonde? Na casa de Raabe. Raabe aceitou esconder os caras que iam destruir o país dela. Como é que isso é chamado aí no Código Penal? Ela traiu a pátria. Traiu a pátria dela. Isso é bom ou mal, meus irmãos? É mal, mas Tiago diz que foi um ato de fé. A Bíblia fala que ela escondeu eles. De repente, chegaram, né, os policiais de Jericó falando: você viu os espias, tal, assim, assado, com essa fisionomia? O que ela falou? Eu vi, eles acabaram de ir naquela direção, corre, você alcança ele ainda. O que ela fez aqui, meus irmãos? Mentiu. Mentir é bom ou mal? Mal, mas Tiago diz que ela foi justificada. Por que ela mentiu? Porque ela é uma mentirosa, quanto mais. Ela mentiu para proteger. Entendeu? O que aconteceu? Diz a Bíblia que aqueles espias contaram para ela tudo que Deus tinha feito no Egito, das pragas, de como tinha feito cair pão do céu todos os dias, saído água da pedra. E ela fez o quê? Ela creu. Ela falou: esse é o Deus verdadeiro. Eu quero esse Deus. Então, como é que ela demonstrou fé? Traindo a pátria e mentindo para proteger os espias. Olha que coisa mais louca. Veja, ninguém pode dizer que Tiago está falando que a salvação é pelas obras, porque essas obras não salvam ninguém. Mentir não salva ninguém. Trair a pátria não salva ninguém. Mas ela fez tudo isso por quê? Porque ela creu ao ponto de entregar a vida na mão deles. Por quê? Se ela tivesse sido pega, ela seria o quê? Imediatamente morta. Ela era só uma prostituta. Mata-se prostituta como se matam cães nesses lugares. Não tem valor. Ela entregou a vida na mão deles, né? E diz a Bíblia que eles mandaram ela colocar a fita escarlate, lembra? Na janela da casa, na porta. Quando veio a conquista, né, que as muralhas caíram, a casa dela foi poupada. Ela foi salva. Por que ela foi salva? Porque ela tinha boas obras, sim ou não? Ela foi salva porque creu. Porque creu. Mas Tiago está dizendo que ela foi justificada por obras. Então veja, Tiago não está dizendo que boas obras salvam ninguém, nem que boas obras justificam ninguém. Ele está dizendo que a sua fé tem que ser demonstrada com algum ato, alguma obra, alguma atitude. A sua fé tem sido demonstrada com alguma atitude nesses dias? É isso que Tiago está dizendo. Então, você não precisa se preocupar achando que tem uma contradição. O alvo de Tiago não é falar de justificação. O alvo de Tiago é falar de palavras vazias, de fé que não tem atitude, fé que não tem compromisso, que diz que crê, mas que não se envolve, diz que crê, mas não contribui. E está na igreja meses, anos, mas não contribui. Igreja, Deus precisa de dinheiro. Deus também não precisa de pedir para sacrificar filho. Mas Tiago diz: se você vê a necessidade, não enfia a mão no bolso, mas fica dizendo: eu creio, Deus vai suprir o pastor Luiz, Deus se suprir da igreja, é questão de tempo, ele vai ver o milagre. Tiago diz que você é um homem insensato e a sua fé é vazia. Mas ainda que falando assim, eu sei que não é a realidade da nossa igreja, porque eu sei que você tem sido de fato tocado pela palavra viva, e você de fato creu no seu coração. Então essa palavra de hoje tem dois objetivos. Primeiro, tirar dúvida. A partir de hoje, não há mais dúvida. Quantos sentiram que esclareceu? Segunda coisa, desafiar você a não apenas falar que tem fé, mas ter atitudes práticas de fé, em cada circunstância. Se você crê que Deus é com você, qual atitude que se espera? Se você crê que Deus está te prosperando, qual atitude que se espera? Se você crê que Deus cura, qual atitude que se espera? Apenas tenha uma atitude de fé.
Mostre a sua fé. A fé sempre é provada, mas que nesses dias você seja aprovado na presença de Deus. Fique em pé onde você está.